Olá, como vai? Paz de Jesus Cristo, Evangelista Renato. Estamos de volta com mais um vídeo sobre o nosso primeiro trimestre da revista da Escola Dominical Betel, falando sobre o movimento pentecostal. Hoje vamos falar sobre o movimento pentecostal no Brasil e vamos falar principalmente, lógico, das Assembleias de Deus, que é o nosso assunto principal. Lembrando que antes desse movimento pentecostal no Brasil começar de maneira mais abrangente, já haviam homens que haviam experimentado do pentecostalismo no Brasil. Vou citar 3 nomes aqui, você pesquisa lá, é interessante, mas você pode pesquisar. Fritz Martilati, Pedro Graudin e Paulo Malaquias. Né? Foram homens que antes mesmo da grande onda pentecostal começar no Brasil, a primeira onda pentecostal, né, o pentecostalismo clássico, começar no Brasil, esses homens já haviam experimentados do batismo com o Espírito Santo. Mas, de fato, o pentecostalismo no Brasil começa de maneira mais abrangente com a vinda, primeiro, do Luigi Francescon. O Luigi Francescon ele vem para o Brasil em 1910 e funda a Igreja Congregação Cristã do Brasil, é fundada pelo Luigi Francescon no Brasil em 1910. Ele funda a Igreja Congregação Cristã do Brasil em 1910. Mais na parte sudeste, na parte sul do Brasil. Inclusive essa primeira igreja fundada em São Paulo. Mas a grande denominação pentecostal do Brasil e do mundo realmente é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal do mundo inteiro, com mais de 69 milhões de membros no mundo todo e só no Brasil. Quase um terço desse número, 22 milhões de membros no Brasil todo. A história da Assembleia de Deus no Brasil começa com 2 missionários, todos sabem o nome deles, né? E depois com a adição de mais uma mulher, que é a Frida Wingren, né? São 2 missionários, o Daniel Berg, o Gunnar Wingren, e mais tarde, alguns anos mais tarde, em 1917, com a Frida Wingren. Esse trabalho começa com, primeiro vou falar um pouquinho só da biografia do Gunnar Wingren, que ele sai da Suécia e vai para os Estados Unidos em 1903, vai morar na casa de um tio. Ele vai para o seminário batista sueco em 1904. Então Gunnar Wingren vai para os Estados Unidos em 1903, mora na casa de um tio no Kansas. E como eu falei, ele se forma no seminário sueco em 1909, seminário batista sueco, e começa a dirigir uma igreja em Chicago, porque ele é batizado com o Espírito Santo na conferência de Chicago da Igreja Batista Sueca em 1909. E ele vai dirigir uma igreja batista e ele vai falar sobre o pentecostalismo, né? Sobre os dons de línguas, sobre os dons de curar, sobre a importância do Espírito Santo na regeneração, toda essa coisa da teologia pentecostal. Isso não é bem aceito pela igreja, a igreja fica dividida. Ele é convidado a se retirar dessa igreja e vai dirigir uma igreja em Indianápolis. Lá em Indianápolis, a pregação do Gunnar Wingren é bem recebida e eles passam a crer nessa verdade pentecostal. Ele recebe a profecia de que ele vai ser missionário no Pará, onde ele nem sabia o lugar em que ele nem sabia onde era. Procura lá no Atos, procura no mapa, acaba achando. E essa é a história do Gunnar Wingren. O Daniel Berg vem para os Estados Unidos em 1902 com 18 anos de idade. E ele vai trabalhar numa fazenda. Né? O Daniel Berg sempre foi trabalhador, né? Vai trabalhar numa fazenda. Ele também ingressa no Seminário Teológico Batista Sueco e se forma mais ou menos nesse período aí de 1909 e conhece o então Gunnar Wingren na Conferência Batista
sueca em Chicago. E os dois juntos decidem vir para o Brasil. Se despede da igreja em 1910, no dia 5 de novembro de 1910. Não, antes do dia 5 de novembro. Porque na verdade eles se despedem da igreja em Chicago, vão para Nova York, e de Nova York eles partem em 1905 e vêm para Belém do Pará. E chegam em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. Né? Eles saem lá no dia 5 de novembro de 1910, chegam no Pará em 19 de novembro em 1910. Tá, irmãos? O que acontece? Acontece que as Assembleias de Deus no Brasil ainda não foram fundadas nesse período, porque o Daniel Berg e o Gunnar Wingre vão congregar numa igreja batista em Belém do Pará e são, inclusive, hospedados no porão da casa do pastor dessa igreja. Tá, irmãos? E acontece que eles vão pregar sobre esse grande avivamento nessa igreja batista. E acontece um fato interessante no dia 8 de junho de 1911, que a irmã Celina de Albuquerque, enquanto orava, na madrugada de 1911, do dia 8 de junho, ela é batizada com o Espírito Santo no Espírito Santo. E esse fato muda, né? Faz aquela guinada na história. Talvez eles não tinham nem a intenção de fundar uma igreja no Brasil. Na verdade, todos os grandes movimentos de avivamento, eles começam de uma maneira mais simples. Eu falei isso na escola dominical esses dias, dando aula na escola dominical, e falei que os grandes avivalistas, eles nunca tiveram grandes pretensões. Essas grandes pretensões são desdobramentos causados pela própria mão de Deus. Né? No coração do Daniel Berg e do Gunnar Wingren, que eram corações avivados, eles queriam pregar esse grande avivamento no Pará. Mas eu acredito que eles não tinham no coração a intenção de fundar uma denominação, fundar uma igreja no Brasil. Eles só queriam continuar nas suas respectivas igrejas, na Igreja Batista, no caso, e queria que essa igreja experimentasse desse grande avivamento. Mas não acontecendo isso, eles foram excluídos da igreja com mais de 19 pessoas, inclusive a irmã Celina de Albuquerque, né, que é batizada com o Espírito Santo no dia 8 de junho de 1911. E aí, o que vai acontecer? Eles vão fundar uma igreja, uma outra igreja, porque eles tinham que congregar em algum lugar, e a maioria das igrejas no Brasil eram igrejas tradicionais, eram igrejas históricas, né, que não aceitavam o pentecostalismo. Eles fundam então o Ministério Apostólico da Fé em Belém do Pará, tá, irmãos? Então a primeira igreja que foi fundada por Daniel Berg e por o Gunnar Wingren é a Missão Apostólica da Fé, tá? É fundada em 18 de junho de 1911, ou seja, 10 dias depois deles serem excluídos da Igreja Batista. Essa igreja só vai ter o nome de Assembleia de Deus, preste atenção nisso, essa igreja só vai ter o nome de Assembleia de Deus em 1918, no dia 11 de janeiro. Ela é registrada no cartório em 1918, no dia 11 de janeiro, como Assembleias de Deus. Então a primeira igreja pentecostal fundada no Brasil foi a Congregação Cristã do Brasil. É seita? Não é seita? Isso é uma discussão para um outro vídeo, tá? Mas a primeira igreja de fato fundada no Brasil, né, pentecostal fundada no Brasil, foi a Congregação Cristã do Brasil, fundada pelo Luigi Francescon. Mas por que nós vamos falar mais sobre a Assembleia de Deus? Porque apesar da Congregação Cristã do Brasil ter sido a primeira igreja pentecostal fundada no Brasil,
infelizmente, ela estacionou e ela acabou se tornando uma igreja meio controversa, tá, irmãos? Mas é uma história para um outro momento. E a igreja Assembleia de Deus, ela começa a crescer muito, ao ponto de, em pouco tempo, em curto espaço de tempo, ela já ter 22 igrejas espalhadas pelo Brasil. Então, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela vem nessa primeira onda, né, do pentecostalismo clássico e acaba se tornando a maior igreja pentecostal evangélica do mundo. Tá, irmãos? Irmãos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus passa por muitos processos, tá? Tendo o seu nome mudado para a Assembleia de Deus em 1918, em janeiro de 1918, tendo a sua convenção, né, a primeira convenção da Assembleia de Deus, que é a CGADB, fundada em 1930, né? E os missionários que fundaram essa igreja no Brasil, foram demasiadamente perseguidos e tiveram até os seus nomes esquecidos por muitos e muitos anos dentro da Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus é realmente uma grande denominação, a maior denominação pentecostal do mundo, mas com um comportamento muito ingrato com os seus fundadores, né? Com os dois jovens missionários que vieram para o Brasil com aquele coração avivado, com o coração aberto para trabalharem para Deus, para trabalhar em prol do reino de Deus, e foram bastante perseguidos, principalmente Gunnar Wingre e mais ainda Frida Wingre. Isso não se pode, quando se fala da Assembleia de Deus, irmãos, quando se fala da Assembleia de Deus, isso não pode ficar fora dessa história, tá, irmãos? A Frida Wingre, que foi a terceira personagem dessa história, que foi casada com o Gunnar Wingre, ela na verdade conheceu o Gunnar Wingre em 1917 na Suécia, né? O Gunnar Wingre volta na Suécia e ele, por causa do seu estado debilitado de saúde, ele tem um estado de saúde muito frágil, ele volta na Suécia procurando tratamento e ele conhece a Frida Wingre em 1917, ele se casa no dia 6 de outubro desse mesmo ano, no Belém do Pará, né? Ela volta para o Brasil com ele, volta para o Brasil com ele porque ela foi separada pelo pastor Levi Petros para participar dessa obra missionária, e ela vem para o Brasil junto com o seu esposo. Ela se casa com Gunnar Wingre em 1917, vem para o Brasil para fazer essa grande obra missionária. E aí, irmãos, a perseguição ainda se intensifica, porque, em primeiro lugar, os pastores brasileiros não queriam que a igreja fosse liderada por nenhum pastor estrangeiro. Tá? Então a perseguição já começa daí. E, em segundo lugar, que pelo fato do Gunnar Wingre ser de saúde muito debilitada, a Frida Wingre acabou muitas vezes trabalhando muito na ausência do seu esposo, inclusive dirigindo trabalhos em Belém do Pará, e logo depois eles vêm para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro logo em seguida, e vem para São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e na igreja de São Cristóvão eles também começam a fazer
um grande trabalho, porque ela era uma mulher à frente do seu tempo, era uma mulher à frente do seu tempo. Inclusive, o nosso pastor Paulo Leivas Macalão se junta a esse trabalho na igreja de São Cristóvão, né? A Frida Wingren era uma mulher tão à frente do seu tempo que ela desagradava tanto pastores suecos como brasileiros. Não sei se por inveja, não sei se por preconceito, não sei por qual motivo, mas ela foi muito perseguida, chegando a ser várias vezes ofendida de púlpito, principalmente por um pastor chamado Samuel Nistrom, que foi quem casou o Gunnar Wingren com a Frida Wingren. Então, a história da Assembleia de Deus é feita de muitas glórias? Sim. De muitas vitórias? Sim. De muito crescimento? Sim, claro. Mas também de muita injustiça, de muitos preconceitos, de muitas perseguições, principalmente contra essa missionária Frida Wingren. Inclusive, alguns pastores levantaram até calúnias, boatos sobre a sua reputação, dizendo até que a irmã Frida Wingren estava em adultério, e uma coisa muito feia, muito feia, muito feia. A história não mente não, tá, irmãos? A história não mente não. Então, no dia 15 no ano de 1932, em setembro, depois de 15 anos no Brasil, a Frida Wingren ela decide voltar para a Suécia, junto com, claro, a família, né? A família Wingren decide voltar para a Suécia. O Gunnar Wingren, a Frida e seus filhos decidem voltar para a Suécia em 1935 devido às grandes perseguições sofridas no Brasil, tanto que em 1920 a Frida Wingren foi acometida de malária na Suécia por estar na obra, pregava em praça pública, dirigia culto de oração, escrevia nos jornais, né, nos periódicos da época, inclusive no Mensageiro da Paz, que é uma fusão de dois jornais fundados na época pela Assembleia de Deus. Em 1935 eles voltam para o Brasil, em 1935, e o nosso irmão Daniel Berg, ele vai falecer logo em seguida, em 1933. Ele vai falecer em 1933. A irmã Frida Wingren e o irmão Gunnar Wingren perderam uma filha de infecção na laringe antes da volta deles para a Suécia. Em 12 de janeiro de 1935, a Frida Wingren ela tenta voltar para o Brasil, porque ela realmente amava o Brasil, ela queria continuar pregando no Brasil, mas por oposição de pastores brasileiros e pelo pastor Levi Petrus, que era um dos maiores líderes, né, pentecostais na Suécia na época, ela é impedida de voltar no Brasil. E quando ela tentava voltar no Brasil, ela é presa. Na verdade, ela tentava vir para Portugal, para depois vir para o Brasil. Ela é presa. Ela é detida na estação de trem de Estocolmo. E em 12 de janeiro de 1935, ela é internada contra a sua vontade no hospital psiquiátrico, onde ela perde mais de 40 quilos, fica só o osso. Mais de 40 quilos ela perde, e em 1940, com 49 anos de idade, a Frida Wingren vem a falecer. Tá, irmão? Estou falando aqui da biografia desses grandes líderes. O que mais viveu foi o Daniel Berg, que vai falecer só em 1969. Falando um pouquinho da história desses grandes líderes, porque a recompensa quem dá é Deus, né, irmãos? A recompensa de quem trabalha na obra de Deus é Deus quem dá.
mas muitas vezes por causa das perseguições, por causa da justiça, até porque a Assembleia de Deus nunca foi uma denominação homogênea, né? Nunca foi uma denominação unânime, tanto que há várias divisões nas Assembleias de Deus, três grandes convenções, né? A CGADB, que é da Igreja Missão, a CONAMAT, que é da Igreja de Madureira, e agora a CADB, que é da Igreja de Belém. Então nem tudo são flores, não tudo são flores. Mas a Assembleia de Deus ela teve um grande crescimento. Isso se deu primeiro porque a Assembleia de Deus não tinha preconceito com pessoas que frequentavam a sua igreja. A Assembleia de Deus sempre abriu frentes de trabalhos, né? Igrejas em lugares periféricos, em lugares pobres, em lugares paupérrimos. E por isso também uma boa parte do seu crescimento se deve a isso. É uma igreja realmente sem preconceito. É uma igreja que não, até um tempo atrás, né? E as coisas vêm mudando muito na Assembleia de Deus, sempre foi uma igreja para dar oportunidades até para muitos obreiros leigos, e também um dos grandes fatores de crescimento da Assembleia de Deus, por dar oportunidades para obreiros leigos, para pessoas leigas. Quando eu digo leigas, pessoas que não têm cursos teológicos, para pregarem, para dirigir cruzadas evangelísticas, para dirigir trabalhos de evangelismo, né? Também é um dos fatores da Assembleia de Deus ter crescido tanto, e também das expansões, a expansão urbana no Brasil. Quando o Brasil começou a ser urbanizado, a Assembleia de Deus soube acompanhar esse crescimento, essa expansão urbana, e também acabou crescendo muito no Brasil, né? Lembrando mais uma vez que esse nome, Assembleia de Deus, só foi dado à igreja em 1918 pelo Gunnar Wingre, registrado em cartório em 1918, o nome Assembleia de Deus, que antes disso já se havia fundado a Assembleia de Deus dos Estados Unidos em 1914, tá, irmãos? Em 1914 por pastores brancos, isso lá nos Estados Unidos, nada a ver com o Brasil, por pastores brancos que não aceitavam ter na sua igreja uma liderança negra. Em 1914, nos Estados Unidos, então, foi fundada a Assembleia de Deus, dissidente de uma outra igreja, que agora eu não me recordo o nome, mas eu vou me lembrar, e na hora que você me perguntar no comentário, eu até te respondo, né? Então, a Assembleia de Deus cresceu bastante, é uma igreja muito grande, é uma igreja que pode-se dizer que tem um poder de alcance enorme, tem grandes recursos financeiros para fazer cruzadas, para fazer obras missionárias, para fazer obras sociais, e tem um potencial para crescer ainda mais e para servir bem ao reino de Deus. Essa é uma parte da história da Assembleia de Deus, né? Tem o fundador de Madureira, que é o Paulo Leisner Macalão, que acompanhou essa história aí junto com o Gunnar Wingre, Frida Wingre, e a família, né? Eu acredito que o Daniel Berg ficou lá por Belém do Pará, já havia casado com a irmã Sara, a esposa do Sara, que se torna Sara Berg, né? Esposa do Daniel Berg. E essa é mais ou menos um pouquinho da história da Assembleia de Deus, marcada por muitas glórias, marcada por muito crescimento, marcada pelo pentecostalismo, mas marcada também por muitas divisões, marcadas por muitas dissensões, marcadas por muitos embates, e marcada também pela grande perseguição que foi feita aos missionários que fundaram essa igreja no Brasil, né? O Daniel Berg, mas mais ainda a Gunnar Wingre, e ainda mais a Frida Wingre, né? Marcada também por algumas injustiças, porque é uma instituição, infelizmente não, né? Felizmente, né? Dirigidas por homens, e muitas vezes falta senso de justiça em quem está à frente da igreja. Mas a Assembleia de Deus continua caminhando aí. O importante é saber que o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja invisível, ela é verdadeira, ela é vitoriosa.
e ela é triunfante. E eu acredito que dentro da Assembleia de Deus há os seus prós e os contras, há pessoas que não levam o trabalho do reino, né, o cumprimento do trabalho do reino propriamente dito, o servir a Deus de maneira tão séria, mas o que me alegra o coração é saber que há também muitos pastores, muitos obreiros e muitos membros que ainda não têm no seu coração essa chama do avivamento e a chama acendida pelo Espírito Santo e que querem agradar a Deus, agradar ao reino de Deus e servir a Deus de maneira íntegra, de maneira fiel, dentro dessa instituição chamada Assembleia de Deus. Né? Vida longa Assembleia de Deus, e Deus abençoe você que acompanhou esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e fique com Deus em nome de Jesus.